Olá, pessoal, bom dia. Vamos iniciar uma breve aula sobre estabilidade de taludes e os movimentos de massa que podem acontecer quando essa estabilidade não é garantida. Existem as encostas taludes naturais ou popularmente conhecidos como os barrancos e os taludes artificiais. Principal diferença: os taludes naturais, para sua formação, eles não precisam de intervenção humana. Eles são frutos dos próprios processos geológicos ao longo do tempo e até das intempéries, como o vento, a água. Agora, os taludes artificiais não, eles precisam de obras geotécnicas para que eles sejam criados e formados. Coloquei a exemplo os taludes rodoviários, os taludes minas e de barragens, e frisei a importância das análises de estabilidade prévias às obras, para que sejam atingidos fatores de segurança adequados conforme norma. E aí os fatores que podem afetar a estabilidade dos taludes. Coloquei aí a presença de água, em diversas situações, então elevação do nível d'água, rebaixamento rápido do nível d'água, o piping, entre outros. Agora, os efeitos da água, que são cruciais. A água diminui a tensão efetiva dos solos por causa da falta do contato entre os grãos e, consequentemente, acontece a redução da resistência ao cisalhamento. A água ela pode anular ou diminuir muito a sucção de solos. É importante mencionar que considerar sucção em obras geotécnicas, isso deve ser feito de forma muito criteriosa e cuidadosa. Apenas quando se pode garantir que essa sucção vai atuar por toda a vida útil da obra. Pode aumentar o grau de saturação, aumentar o peso específico. Sobrecargas na crista, com ocupação desordenada, muitas vezes feitas, quase sempre feitas sem estudos, e já entra numa questão política, social. Mudanças na geometria, os cortes feitos sem análises prévias, a própria ação do tempo, como eu disse, ao longo dos ciclos geológicos, o intemperismo atuando pode reduzir a resistência desse solo, o desmatamento, ainda que geralmente não se possa considerar e confiar 100% na cobertura vegetal para estabilidade de taludes. É importante mencionar que geralmente cobertura vegetal é uma ótima aliada contra a erosão superficial, mas desmatar taludes pode levar à redução de fator de segurança e posteriormente ocorrência de ruptura. Cortes muito inclinados em encostas de material não resistente, então novamente voltamos ao tópico faltas de estudos, análises prévias. Coloquei a tabela de Gibbs e Niebler, ele faz todo um compilado sobre essa questão, coloca os agentes, os agentes predisponentes, preparatórios, coloca aí erosão, variação de temperatura, chuvas intensas, ondas, o vento, como eu disse, a ação do homem e as causas aí. Aí eu especifiquei 3 tipos de movimentos de massa. Existem até os multiplanares, que são aqueles que têm a ocorrência de mais geometrias, ele pode começar a circular e lá embaixo ficar numa região em uma ruptura planar. Mas aí eu coloquei o rotacional, ele ocorre ao longo de um círculo. O planar é aquele que precisa que haja uma fraqueza, uma descontinuidade, uma variação de resistência entre camadas para que ele ocorra ao longo de um plano. Então vamos botar uma camada de solo muito fina, situada em cima de um maciço rochoso, ou que exista um plano de fraqueza entre uma camada e outra de solo, também pode favorecer a ocorrência de deslizamento planar. A ruptura por tombamento, aí eu coloquei até o caso de Capitólio, onde faltou ali um monitoramento geotécnico adequado para que isso não acontecesse. É importante mencionar e mostrar aqui a ocorrência de famílias de fraturas, olha. Famílias de fraturas.
famílias de fraturas que favorecem, né, a percolação de água e podem aí facilitar a desagregação dessas rochas. A própria ação da água, né, atuando ali no pé, que é um agente de intemperismo químico. Infelizmente, houve ocorrência aí de vítimas fatais e muitos feridos. Aí coloquei a influência das condições geológicas na estabilidade. Até mencionei aí, coloquei a pergunta: por que engenheiros civis devem conhecer os mecanismos de rochas? E a gente precisa entender, nem que seja o mínimo, mas nós não somos geólogos, mas precisamos entender sim os mecanismos. Por quê? Não se deve confiar na estabilidade de taludes rochosos, maciços rochosos, porque eles podem ser rochas intactas ou podem ser rochas que apresentam descontinuidades. Essas descontinuidades podem facilitar a desagregação desse material e, consequentemente, provocar uma ruptura. As descontinuidades são as fraturas, como eu mostrei lá em Capitólio, as falhas, as próprias juntas, que quando não tem material de preenchimento, pode facilitar a percolação de água por entre elas, as foliações, tudo isso pode afetar a resistência e a permeabilidade do maciço. Coloquei aqui duas encostas com famílias de fraturas em diferentes inclinações. Aqui perceba que existe uma família de fraturas desfavoráveis à estabilidade. É muito mais fácil a ocorrência de uma ruptura acontecendo quando a família de fraturas tem essa inclinação do que quando ela tem essa inclinação. Aqui é uma inclinação favorável à estabilidade e aqui desfavorável. Aí, a influência novamente das condições geológicas. Capitólio novamente. Olha, fraturas ortogonais geram vias preferenciais de intemperismo, gerando desprendimento de blocos ao longo do tempo. O tombamento ali, olha, acontecendo em virtude do intemperismo químico decorrente do contato entre o solo e rocha. Importante demais o monitoramento geológico geotécnico de maciços rochosos. Muitas vidas ali poderiam ter sido salvas, a ocorrência poderia ter sido evitada se houvesse esse monitoramento com o controle, né, do turismo naquela região. Coloquei aqui sobre a escavação de túneis, só para a gente entender, ver o quanto as condições geológicas são importantes. Se abre uma escavação nessa direção com as descontinuidades nessa inclinação, você tem uma situação mais favorável do que nessa inclinação. Aqui as descontinuidades ela tem uma inclinação totalmente desfavorável, propícia para a ocorrência de um desastre. Coloquei também sobre aí o caso de ruptura que aconteceu em Friburgo, 2011. Depois daquele evento de chuvas que gerou aquelas muitas mortes em janeiro de 2011, uma seção lateral a essa também se rompeu. E aí, essa seção aqui é uma seção a poucos metros da que rompeu em janeiro, e ela não rompeu lá naquela época. Mas, como aquela lateral a ela se rompeu, foram feitas obras pela concessionária de reconformação desse talude, para que se alcançasse a estabilidade. O que acontece é que em junho, depois das obras feitas, foi feita uma escavação aqui que gerou esse novo perfil lateral. Então esse perfil, depois de escavado, virou esse. E em junho choveu e rompeu essa encosta. Houve aqui uma ruptura circular. E aí fica a questão, nem sempre retaludar um talude é garantia de estabilidade, porque aqui é um perfil de solo residual, claro, um solo residual maduro, a gente já imagina um solo mais intemperizado, um solo jovem menos intemperizado, mas mesmo quando ele foi exposto aqui, mais exposto, porque aqui ele já estava, mas a maior exposição dele aqui levou à ruptura dessa encosta, após evento de chuva. Isso aconteceu por um motivo.
Coloquei aqui a problemática dos solos residuais, né, que eles se formam no mesmo período onde a rocha foi formada, então eles levam algum grau né, eles têm as estruturas reliquiares da rocha que lhe deu origem. Os solos mais maduros têm menos, né, essas características do que os solos residuais jovens. E aí o que acontece? Rompeu aquela região após o corte, porque essa camada de solo aqui apresentava sucção inicial muito mais baixa do que o solo residual maduro. Então, através de retroanálise, isso foi verificado. Então, essa camada não poderia ter sido exposta porque ela tinha uma sucção inicial mais baixa. Então, choveu, houve rapidamente a anulação dessa sucção, que levou à ruptura. Aí, coloquei esses resultados que mostram que era necessário chover muito mais na encosta antes do corte. Então, para essa situação aqui, era necessário que chovesse muito mais para que rompesse do que nessa situação aqui. É o que mostra esses resultados, né? Essa seção, olha, você alcançaria fatores de segurança bem mais altos para, né, maiores intensidades horárias de chuva na última hora do que nessa seção após o corte. Muito importante isso, né? Nem sempre a gente deve confiar apenas na inclinação, na geometria. Deve-se sempre conhecer os parâmetros que envolvem esse solo. Ainda que o solo residual jovem 1 tivesse uma coesão inicial bem alta, né? Ainda assim, quando ele foi exposto, choveu e ele rompeu. Agradeço a todos pela atenção.